Vamos dar início à resolução do exercício sobre função do segundo grau. No exercício número 1, pedimos: determinar m de modo que a parábola definida pela função letra A, f de x é igual a menos 2m mais 3x que multiplica x ao quadrado, mais 3x menos 2, tem concavidade voltada para cima. E letra B, f de x é igual a 5 menos 3m que multiplica x ao quadrado, mais 16, tem concavidade voltada para cima. Bom, gente, é o seguinte, o estudo que a gente passou em sala de aula sobre a concavidade de uma equação do segundo grau, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Pelo gráfico, a gente consegue identificar o que permite a concavidade da parábola, seja para cima ou para baixo. Basta a gente analisarmos o valor de A da função. Se ele for maior que zero, a concavidade para cima, e se ele for menor que zero, a concavidade para baixo. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com uma função de segundo grau, logo ela tem o formato f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que o a tem que ser diferente de zero, a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais. Então, esse a aqui que eu estou analisando, esse valor, se ele for positivo, a concavidade é para cima, se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Vamos resolver aqui de cada uma dessas duas expressões. Bom, como que é a solução? Na letra A, eu preciso que esse valor aqui, ó, que é o valor que está acompanhando x ao quadrado, ele seja maior que zero. Então, eu tenho que o menos 2m mais 3 é menor que zero. Desculpa, eu falei maior que zero, não, é menor que zero, porque eu quero a concavidade voltada para baixo. Então, é menos 2 mais 3 menor que zero. Menos 2m menor que menos 3, eu passei o 3 para cá, ele inverte o sinal. Vou multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1 aqui, gente, inverte o sinal. O que é positivo fica, o que é negativo fica positivo. Então, fica 2m. O sinal da desigualdade, que antes era menor, ele fica maior. Toda vez que a gente multiplica uma equação por menos 1, o sinal da desigualdade ele inverte. E o menos 3 é igual a 3. Logo, m é maior que 3,5. Passei o 2 para cá, dividindo. Então, para que essa primeira função ela tenha a concavidade voltada para baixo, o meu m tem que ser maior que 3,5. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente precisa que a função ela tenha concavidade voltada para cima, logo o a tem que ser maior que zero. Observe aqui então que o valor de a é o que está acompanhando x ao quadrado, então 5 menos 3m é maior que zero, passo 5 para lá, ele fica menos 5, multiplica essa equação por menos 1, menos 3 fica 3m, como eu falei com vocês, o sinal da desigualdade inverte, aqui é maior, ele transforma para menor, e o menos 5 fica em 5m. Passando o 3 para cá para dividir, nós temos que o m tem que ser menor do que 5 terços. O m menor do que 5 terços. E aí a gente resolve as duas equações. Com esses valores, qualquer valor maior do que 3,5, a função a ela tem a concavidade voltada para cima. E qualquer valor menor do que 5 terços, a função b ela tem a concavidade voltada para baixo. Vamos para o próximo exercício. Determina a equação quadrática cujo gráfico é esse ao lado. Bom, gente, assim como na função do primeiro grau, se nós temos aqui uma função do primeiro grau, suponhamos essa daqui, ó, eu preciso somente de dois pontos dessa função, suponhamos a e b aqui definidos, para que a gente consiga montar essa função através da sua lei de formação, ax mais b. Só que isso aqui é uma função do primeiro grau. A função do segundo grau, ela tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c. Logo, eu preciso identificar no mínimo 3 pontos. O que eu tenho aqui, ó, eu tenho esse ponto à esquerda, menos 1 e 0. O ponto à direita, 3 e 0. E eu tenho esse ponto aqui, 5, e esse ponto aqui, que é o vértice da minha parábola.
Bom, observe que eu estou aqui somente com o valor de y dele e eu não sei o valor de x. Então aqui, ó, 5 e menos, x e menos 5. Bom, o vértice da parábola, eu não falei em sala de aula, eu falei, mas eu não expliquei qual que é o valor de x ainda. Ele divide a parábola em duas partes iguais, ela é simétrica. Então, o que tem para cá, ele é reflexo do que tem para cá, como se fosse uma imagem espelhada. Logo, ele pega esse valor, essa distância aqui, e divide ao meio. De menos 1 a 3, olha, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu tenho 4 espaços. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vou colocar aqui o 2 e o 1. Assim, por observação, você já pode verificar que esse ponto aqui do x é o ponto 1. Mas vocês podem verificar também que ele é a média aritmética entre menos 1 e 3. Lógico que aqui eu não estou falando de valores, eu estou falando da distância. De menos 1 a 3 eu tenho 1, 2, 3, 4 divisões. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu andando da esquerda para a direita, eu estou andando aqui, ó, menos 1, 0, 1. Duas unidades, então esse ponto é 0. Se eu fizesse da esquerda, seria 3, 2, 1. Então, é por isso que eu sei que esse ponto aqui, ele tem coordenadas de 1, 1 e menos 5. Tá joia? Então, o que eu preciso fazer agora? Pegar esses 3 pontos e substituir nessa função de forma a achar uma equação para o ponto A, digamos que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B e esse aqui é o ponto C. Teremos uma equação para o ponto A, uma para o B e uma para o C, e assim a gente consegue resolver o exercício. Então vamos começar. Limpei a tela. Observe aqui que eu tenho o ponto A, que ele vale menos 1 e 0, é esse ponto à esquerda. O ponto B, 3 e 0. O ponto C, 1 e menos 5, conforme eu já expliquei para vocês, porque o valor é 1, porque não está identificado ali. É importante que vocês saibam identificar as coordenadas do ponto, o que é x e o que é y. O x está demarcado pela linha horizontal e o y pela linha vertical. Bom, então eu pego aqui a função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, e vou substituir os pontos. Substituindo o ponto A, eu tenho essa primeira linha aqui, ó. Esse aqui é o ponto referente ao ponto A, tá? Olha, o valor de x nessa função, ele é menos 1, então substituindo aqui vai ser menos 1 ao quadrado, mais b, que multiplica menos 1, mais c é igual a 0. Esse 0 é o valor do y, tá? Porque a função, o f de x, eu também posso falar, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Y e f de x, eles têm o mesmo nome. Eu posso me referir à função como y ou como f de x. Bom, aqui eu resolvi a primeira linha para o ponto A. Agora eu vou fazer o mesmo com o ponto B. Substituindo aqui o x por 3 vai dar A, que multiplica 3 ao quadrado, mais B, que multiplica 3, mais C igual a 0. Lembrando que aqui é o valor de y. E a terceira aqui eu tenho o ponto C, que tem coordenadas x de 1 e de y menos 5. Então fica A, que multiplica 1 ao quadrado, mais B, que multiplica 1, mais C é igual a menos 5. O que eu vou fazer agora é multiplicar esses valores para poder eliminar os parênteses aqui e elevar ao quadrado os termos que eu tenho. Então isso me resulta no seguinte sistema, olha. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, vezes A vai dar A. B vezes menos 1 vai dar menos B, mais C igual a 0. Resolvi a primeira. A segunda, 3 ao quadrado vai dar 9, 9 vezes A, 9A. 3 vezes B, 3B. C é igual a 0. Aqui embaixo, 1 ao quadrado vai dar 1, vezes A vai dar A, mais B vezes 1 vai dar B, mais C é igual a menos 5. Tá joia? Agora, nós podemos escolher vários métodos para resolução desse exercício. Eu vou fazer o seguinte aqui para poder facilitar. Assim como na função do primeiro grau, e quando a gente trabalha com sistemas lineares, com duas equações de duas incógnitas, eu posso usar os métodos de substituição, mas também posso usar os métodos de soma,
por exemplo. Então, o que eu posso identificar aqui? O seguinte, olha, se eu multiplicar essa linha por menos 1 e somar com essa linha, eu vou eliminar a incógnita C dos dois, porque aqui vai ficar menos C mais C, substitui. E os demais eu somo igualmente. Se eu multiplicar por menos 1 e somar com essa última linha também, eu vou ter a mesma solução. Ó. Multiplicando aqui vai ficar menos C mais C vai dar zero. Então vamos fazer essa conta aqui. Ó, multiplicando a primeira linha por menos 1, vai ficar menos A mais 9 vai dar 8A. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar B mais 3B vai dar 4B. E menos C, menos 1 vezes C vai dar menos C, mais C fica zero, igual a zero, porque aqui vai ficar 0 menos 0, 0 mais 0 vai dar zero. A primeira linha eu não modifiquei, eu repito a primeira linha, e a segunda eu multipliquei por menos 1 e somei com a de baixo. Vou fazer esse mesmo procedimento, só que agora eu vou somar com a terceira linha. Então vai ficar menos A mais A vai dar zero. Menos 1 vezes menos B vai dar B positivo. Então, mais B vai dar 2B. Menos C mais C vai dar 0. 0 menos 5 vai dar menos 5. Então, aqui observe que eu já tenho o valor direto de B. Nessa segunda equação eu tenho A e B, e na primeira eu tenho A, B e C. O valor de B aqui eu consigo tirar direto. É só isolar o B, vai ficar menos 5 dividido por 2. A partir do momento que eu tenho esse valor, eu posso substituir na segunda equação. Encontro o valor de A. Tendo A e B, eu substituo na primeira e encontro o valor de C. Vamos fazer aqui. Como eu disse, na terceira equação eu consigo achar o valor direto. B é igual a menos 5 meios. Vou pegar esse valor e vou substituir na segunda equação, nessa daqui. Então eu tenho 8A mais 4, que multiplica o valor de B, que é 5 meios, é igual a zero. Olha, eu posso cortar esse 4 por esse 2, ou melhor, simplificar por 2, aqui fica 2, aqui fica 1. Então vai ficar 8A, 2 vezes 5, menos 5 vai dar menos 10. Então eu tenho que 8A menos 10 é igual a 20. Vocês poderiam também ter multiplicado, né, essa soma aqui, ó. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20, dividido por 2, isso aqui vai dar menos 10. O que eu fiz antes foi cortar esse com esse, né, porque um está multiplicando, o outro está dividindo, então eu posso simplificar um pelo outro. Então 2, aqui embaixo fica 1. 2 vezes menos 5 é igual a menos 10. O resultado é o mesmo, duas formas diferentes. Então o que eu vou fazer agora? Passar o 10 para cá, então vai ficar, aqui já foi feito direto, né? Deixa eu fazer aqui, ó. 8A é igual a 10, A é igual a 10 sobre 8. Observe que os dois números são pares, então eu posso simplificar por 2. Simplificando por 2 aqui embaixo fica 4, aqui em cima fica 5. Então A é igual a 5 quartos. Olha lá, eu simplifiquei em cima por 2, embaixo por 2 também, então o A é igual a 5 quartos. Bom, eu já tenho o valor então de A, que é 5 quartos, de B, que é menos 5 meios. Posso substituir na primeira equação, substituo aqui o A, substituo aqui o B e encontro o valor de C. Então vamos lá, o valor de A é 5 quartos, então vai ficar 5 quartos menos, não esqueçam de colocar o parêntese, né, porque o meu B aqui é negativo, então menos, esse menos aqui, menos 5 meios, mais C. Olha, menos com menos vai dar mais, então eu tenho 5 quartos mais 5 meios mais C igual a zero. Vou fazer aqui, ó, o mínimo entre 4 e 2. O mínimo entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 5 vai dar 5, mais 4 dividido por 2 vai dar 2, vezes 5 vai dar 10, mais C igual a zero. Observe que eu tirei o mínimo, né? 4, 5 mais 10 5 mais 10 dividido por 4. Bom, esse valor aqui vai dar 15 sobre 4. Tá lá, ó, 15 sobre 4 mais C é igual a zero. Vou passar o 15 para lá. Então é onde ele fica aqui, ó, negativo. Porque eu somei, ele é positivo, passo para depois do igual, ele fica negativo.
Bom, encontrei os coeficientes a, b e c, portanto o que eu preciso agora fazer é substituir na função, na minha fórmula geral aqui. Aonde for o a, eu coloco o valor de 5 quartos, aonde for o b, eu coloco o valor de menos 5 meios, e aonde for o c, eu coloco o valor de menos 15 sobre 4. Então essa é a minha resposta. F de x é igual a 5 quartos de x ao quadrado, menos 5x, menos 15 sobre 4. E está pronto o exercício. Gente, é importante para vocês resolverem esse exercício, identificarem corretamente quem são os pontos e lembrarem da forma padrão, da fórmula geral, da função do segundo grau. A fórmula de resolução aqui do sistema, vocês poderiam utilizar outras fórmulas que vocês conhecem, vocês poderiam fazer por substituição. E aí vocês conseguiriam achar os valores, substituir em outra equação e assim sucessivamente. Fica a critério de vocês o que acharem mais fácil. Bom, então vamos para o próximo exercício. Determine em cada caso os sinais de A, B, C e delta. Gente, esse exercício é um exercício teórico que trabalha se vocês entenderam perfeitamente como se constrói uma função do segundo grau. A gente sabe que cada um daqueles termos ali, ele tem um significado importante na construção do gráfico. Então vamos iniciar cada um. Primeiro a gente vai discutir o valor de A. O A indica, vou colocar aqui, indica a concavidade da parábola. Ou seja, se o meu A é maior que zero, isso implica que a parábola tem a concavidade para cima. Já se o meu A for menor que zero, a parábola tem a concavidade para baixo. Então, gente, assim, não tenham dúvidas em olhar ao exercício e verificar, a concavidade está para baixo e o gráfico tem o formato da parábola, eu tenho aqui na minha letra A que meu A é menor que zero. Só observando o gráfico, eu não preciso saber nenhum valor dele, eu não preciso nem saber quanto que ele é. Já na letra B, a minha concavidade está para cima, então o meu A é maior que zero. Eu consigo então identificar se o meu A se é positivo ou negativo, olhando simplesmente para a parábola. Não importa se a parábola corta o eixo em 2 pontos, se corta em 1 ponto, não importa, somente a sua posição, se é para cima ou para baixo. Vamos agora então, eu vou pular o B e vou falar direto para o C. O B eu vou deixar por último, tá? Então vamos ver agora como que a gente identifica o sinal do C. O C, gente, o C, quando eu tenho a minha função f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quando eu faço que o meu x é igual a zero, então quando eu tenho o meu f de zero, eu observo que esse valor aqui vai ficar zero, então a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Bom, isso aqui é zero, isso aqui é zero, o que me resulta que meu f de zero é igual a c. Ou seja, quando o x valer zero, vou colocar aqui um exemplo, tá? Quando o x valer zero, o meu c é o meu valor do f de c. Suponhamos que ele estivesse aqui, f de c não, f de zero. F de zero. Isso aqui é o meu c. Então, a interseção, isso foi falado em sala de aula, a interseção da função com o eixo y é o meu valor de c. Então, o que eu preciso identificar aonde está posicionado, lembrando aqui, que esse aqui é o meu eixo y, o que eu preciso identificar para poder saber se o meu C é positivo ou negativo é se ele está acima, se ele estiver acima do meu eixo x ou abaixo do meu eixo x. Se ele estiver, por exemplo, aqui, o meu C é maior que zero. Se ele estiver por aqui, o meu C é menor do que zero. Porque aí tem a ver, aí a gente identifica qual o quadrante que se encaixa o y ou o x, o y negativo ou positivo. Então vamos lá, vamos observar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos observar aqui então cada gráfico, letra A e a letra B, para verificar aonde estão os valores de C.
Vamos lá, vamos no gráfico 1, no gráfico da letra A. O meu C é o ponto que ele está o ponto que intercepta o eixo Y. Logo, ele está aqui. Se esse ponto ele está acima do gráfico, isso implica que o meu ponto, desculpa, acima do eixo X, isso implica que o meu C é positivo. Na letra B, eu também tenho que o meu ponto está acima do eixo X, então o meu C também é positivo. Ele só seria negativo se ele estivesse abaixo do eixo X. Então vamos lá. Eu tenho que o meu C ele é maior do que zero na letra A e ele também é maior do que zero na letra B. Bom, então eu já descobri o A e o C, agora eu vou para o delta. O delta ele tem três possibilidades. Se ele for menor que zero, igual a zero, ou se o delta for maior do que zero. Se ele for menor que zero, a gente pode dizer que não existem raízes reais. Ou seja, esse gráfico, independente se ele é com a concavidade para cima ou para baixo, ele não vai interceptar o eixo X. Ele não encosta no eixo X, tanto assim ou assim. Então, observe que o gráfico ele intercepta o eixo X. Então, não é menor do que zero. Então, essa resposta não é. Se ele for igual a zero, eu tenho que a equação tem uma raiz real dupla. Significa, então, que esse meu gráfico, que eu teria uma função que ela estaria tangenciando aqui, de um jeito ou de outro, no meu eixo X. O que não é o caso porque tem duas raízes, que tem duas interceptações. Então, quando o delta é maior que zero, eu possuo duas raízes reais distintas. Bom, aqui a gente já consegue ver, né, na letra A que tem intercepta aqui no x negativo e outro no x positivo, e aqui nos dois lados do x positivo. Então, se eu intercepto o eixo x duas vezes, o meu delta é maior que zero. Então, eu tenho aqui que meu delta é maior que zero, e aqui também que meu delta é maior que zero. Espero que vocês tenham entendido a letra A, como encontrar o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor do delta, porque isso a gente consegue identificar rapidamente. Já o valor de B, eu não passei em sala de aula para vocês, mas eu vou explicar agora. Ele é um pouquinho mais diferente para a gente poder interpretar. Observe o seguinte: imaginamos aqui o meu eixo aqui. Eu vou desenhar a função de outra forma, de outro gráfico. Vou fazer aqui a função A, tá? Tá aqui. Vamos observar aqui esse ponto de interseção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar um intervalo antes e depois da interceptação com o eixo Y. Eu tenho aqui, ó, esse intervalo aqui, tá joia? Observe que daqui para cá eu estou crescendo o meu gráfico. Ele sobe para interceptar o eixo X, o Y, tá bom? Quando eu tenho esse gráfico com posição que sobe, eu tenho que o meu B ele é maior do que zero. É um B crescente. Tá ok? Já quando eu tenho outra função aqui, ó, deixa eu desenhar aqui na letra B. Na letra B a gente tem um gráfico, ele é um gráfico ascendente, né? Desculpa, um gráfico com cavidade para cima. E eu tenho esse ponto aqui de interceptação. O que eu vou fazer? Eu vou separar um valor antes do ponto de interceptação. Vamos colocar esse pontinho aqui e um depois aqui. E vou verificar que para pegar desse ponto para esse ponto, eu estou descendo. Se eu estou descendo, o meu B é menor do que zero. Então, gente, é o seguinte, para poder encontrar o valor, ou melhor, o sinal, se ele é positivo ou negativo, se o gráfico, se a gente separando o intervalo antes da interceptação com o eixo Y, separar um ponto antes ou depois, se ele estiver crescente, o meu B é positivo, ou seja, quando sobe, o meu B é positivo, e quando ele desce, meu B é negativo.
Então aqui, para resolver, para terminar esse exercício, eu tenho aqui que o meu b, nesse caso aqui, ó, ele está subindo, então é maior do que zero. Já que ele está descendo, ele é menor do que zero. Bom, então eu passei para vocês aqui todas as formas que a gente pode descobrir se os valores de A, B, C e delta eles são positivos ou são negativos. E no caso do delta, ele poderia também ser nulo, igual a zero. Bom, aqui está a resposta, né? Então observe aqui, ó, com cavidade para baixo, letra A ou A negativo. Ele passa do ponto para achar o B, a curva está crescendo, então é B positivo. O C é maior que zero porque ele está acima do eixo X, duas raízes, delta também maior que zero. Na letra B, com cavidade para cima, então A é maior do que zero. O B ele vai ser menor do que zero porque se eu pegar um ponto antes da interceptação aqui com o eixo Y, ele vai estar descendo a curva. E o C maior do que zero porque ele está acima do eixo X. E o delta é positivo porque tem duas raízes. Vamos para o próximo exercício. Determine o trinômio representado na figura abaixo. Bom, esse exercício é um pouco similar com o exercício número 1. A única diferença aqui é que ao invés de chamar a função do segundo grau, eu chamei de trinômio, porque toda função do segundo grau, uma função a, x ao quadrado mais bx mais c, ela é uma função polinomial do segundo grau. Ou seja, ela é uma função que tem formato de polinômio. E o trinômio é um tipo de polinômio onde eu tenho três elementos. Então aqui eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é um trinômio. Já a função do primeiro grau, que ela tem o formato ax mais b, ela é um binômio. Assim como uma função que só tem um ax, por exemplo, é um monômio. Então a gente conta isso a partir de quantos elementos tem. Tá joia? Então se eu tenho essa função aqui, na verdade o que eu estou querendo encontrar é o formato dela ax ao quadrado. Nesse exercício já está mais fácil do que o primeiro, porque eu tenho aqui já os valores definidos para esse ponto A, para esse ponto B e para esse ponto C. Aqui eu tenho os formatos de menos 1 e 0, 5 e 0, e 2 e 3. E a gente vai trabalhar da mesma forma como fizemos anteriormente, achando os três pontos, A, menos 1, esse aqui é o ponto A, tá? A, menos 1 e 0, o B, 5 e 0, o C, 2 e 3, e vamos substituir aqui na função ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, substituindo o ponto A, eu vou obter a primeira linha aqui, A que multiplica menos 1 ao quadrado mais B que multiplica menos 1 mais C igual a zero. Lembrando que esse valor aqui é o meu x desse ponto e aqui é o meu y desse ponto. Então eu encontrei a primeira linha. A segunda linha, eu vou substituir o ponto B, que ele tem coordenada x e 0. 5 e 0, desculpem. Então tem A que multiplica x ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, mais B que multiplica 5 mais C é igual a 0. E a terceira linha compreende o ponto de coordenadas 2 e 3. Então meu x vale 2, então A que multiplica 2 ao quadrado, mais B que multiplica 2, mais C igual a 3, que é o meu valor de y aqui. Vamos fazer as operações aqui, né? Vamos elevar ao quadrado e multiplicar. Então eu tenho aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1 vezes A vai dar A, menos 1 vezes B vai dar menos B, mais C igual a 0. Embaixo eu tenho 5 ao quadrado vai dar 25A, mais 5B, mais C igual a 0. E aqui eu tenho 2 ao quadrado vai dar 4A, mais 2B mais C é igual a 3. De forma semelhante, igual ao exercício anterior, a gente vai multiplicar essa linha aqui por menos 1, para poder cortar com essa e com essa, e vai somar com essa linha com essa linha. Então, multiplicando e já somando de uma vez. Eu vou fazer aos poucos, mas já vou deixar mostrado para vocês. Ó, eu multipliquei por menos 1 aqui, ficou menos A mais 25 vai dar menos 24. Menos com menos vai dar mais, então mais B mais 5B vai dar 6B.
eu vou colocar o menos aqui para facilitar a conta, menos a visualização, desculpa, menos 1 vezes C vai dar menos C mais C, deu 0. 0 com 0 vai dar 0, então tem essa linha aqui, ó, 24A mais 6B. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, o mesmo menos 1 eu vou multiplicar para a primeira linha e somar com a última. Então eu tenho aqui, ó, menos A mais 4A vai dar 3A, mais B mais 2B vai dar mais 3B, menos C mais C vai dar 0, 0 mais 3 vai dar 3. Então eu tenho essa equação. Lembrem que no exercício número 1, a gente zerou a letra A também. Então, assim, ficou fácil de resolver porque o B está direto. E nesse caso, a gente não tem. Então, o que eu vou fazer para poder facilitar esse exercício? Eu vou trabalhar com essas duas equações aqui embaixo, como se fosse um sistema, um sistema com duas incógnitas e duas equações. E o que eu fiz? Eu multipliquei essa linha aqui de cima, multipliquei essa linha multipliquei essa linha por menos 1/2, ou eu posso dizer também que eu multipliquei ela eu dividi por menos 2. Porque eu dividi nessa linha por menos 2, o que eu encontrei aqui, ó? 24 dividido por menos 2 dá menos 12A. 6B dividido por menos 2 vai dar menos 3B, é igual a 0. E a de baixo, eu permaneci 3A mais 3B igual a 0. Somei uma com outra, menos 12 mais 3A vai dar menos 9A, menos 3B mais 3B igual a 0, e aqui não é igual a 0 não, tá? Aqui igual a 3. E 0 mais 3 vai dar 3. E aí eu consigo encontrar uma linha onde eu tenho uma incógnita e uma variável, eu vou passar para lá, para menos 3 sobre 9, que simplificando vai dar menos 1/3. Então, qual vai ser meu próximo passo aqui quando eu mostrar a demonstração? Eu estou dividindo essa linha por menos 2. É claro que eu poderia ter multiplicado essa linha aqui, ó, por menos 2. Se eu tivesse multiplicado por menos 2, eu vou encontrar o mesmo resultado, mas ao invés de zerar a linha de baixo, eu estaria zerando a linha do meio. Então, vamos lá. Ó, dividindo por menos 2 e somando embaixo, eu tenho que menos 9A é igual a 3. Eu multipliquei, ou melhor, dividi essa linha aqui por menos 2, tá, gente? Eu dividi essa linha aqui por menos 2 e somei com a de baixo, tá bom? Deu menos 9. Resolvendo aqui, ó, menos 9A é igual a 3, vai me dar A é igual a 1/3. E por que eu tenho esse valor? Porque eu vou ter, ó, fazer aqui embaixo, menos 9A é igual a 3. Eu vou passar vou multiplicar por menos 1, vai ficar 9A é igual a menos 3. Vou passar o 9 para lá dividindo, então vai ficar A é igual a menos 3 sobre 9. Simplificando em cima e embaixo por 3, isso vai me dar A é igual a menos 1/3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então é onde eu encontrei esse menos 1/3. Com esse valor eu vou substituir na segunda equação, aonde for o A eu vou colocar menos 1/3. Observe aqui então que eu tenho 24 vezes A, que vale menos 1/3, mais 6B igual a 0. Bom, 24 dividido por 3 aqui vai dar 8, né? E aqui dá 0. Isso me dá menos 8 é igual a 6B. Observe aqui o valor negativo do menos 1. Então, 8 vezes menos 1 vai dar menos 8 é igual a 6B. Eu vou passar o 8 para lá, vai ficar o menos 8 para lá, vai ficar 6B igual a 8. B igual a 8 sobre 6, que dá 4 sobre 3. Então, lá, B vai ficar 8 sobre 6, que é igual a 4/3. Tendo o valor de A e o valor de B, o valor de A lá e o valor de B aqui, eu vou substituir na primeira equação. Então, eu tenho menos 1/3, menos 4/3, que é o valor de B, mais C igual a 0. Aqui eu posso somar o menos 1 com menos 4, vai ficar menos 5/3. Se os sinais, se o denominador são iguais, é só você somar os numeradores. Então, menos 1 menos 4 vai dar menos 5 terços, mais C igual a 0. Vou passar menos 5/3 para a direita, então ele está negativo, ele fica positivo. Isso me dá C igual a 5/3. Bom, já encontrei o valor de A aqui, o de B aqui e o de C. O que falta é substituir tudo aqui na função
Isso substituindo vai me dar que a função procurada é menos 1/3 de x ao quadrado mais 4/3 de x mais 5/3 é igual a zero. Desculpa, igual a zero não. Mais 5/3 e pronto. A minha função acabou aí. Então a minha função é menos 1/3 de x ao quadrado mais 4/3 de x mais 5/3. E aí esse é meu trinômio representado ali pelo gráfico. Qualquer dúvida, a gente volta ao exercício, anota as dúvidas, tenta fazer de forma diferente, o resultado tem que permanecer igual. Até o próximo exercício.